Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Ele saiu de casa aos 14 anos em busca da pedra filosofal, antecipou em 500 anos a cura da sífilis e revolucionou a medicina. Não faz ideia de quem eu estou falando? Depois da vinheta, você vai descobrir. Philippus nasceu em novembro de 1493 na cidade de Einsiedeln, pertinho ali de Zurique, na Suíça. O seu pai era médico naquela pequena cidade. Mas infelizmente, com o falecimento da sua mãe, ele e seu pai se mudaram para Villach, no sul da Áustria, onde ali o seu pai continuou atuando como médico. Philippus começou a aprender os primeiros passos, dessa profissão, mas ele também começou a se aprofundar no estudo de algumas matérias, algumas ciências um pouco diferentes. Ele começou a se aprofundar em Cabala e naquilo que mais tarde se tornaria química, a alquimia. Em 1507, com apenas 14 anos, Philippus então deixa Villach e se une a um grupo de jovens andarilhos. Naquele período, a Europa estava vivendo muitas mudanças. E era o fim da Idade Média, estava iniciando ali o período da Renascença, os estados estavam se organizando, a unificação nacional, formando ali os primeiros estados absolutos. E em meio a todas essas mudanças, com sua sede por conhecimento, Philippus ele passou por várias universidades, mas ele decepcionou-se com todas elas. Na verdade, o que acontecia é que ele criava muitas intrigas com seus professores, ele brigava muito com seus professores, porque ele julgava que os seus mestres não sabiam do que estavam falando. Mas ainda assim, com tantas controvérsias, ele conseguiu concluir o seu curso e foi durante o seu tempo como universitário que ele resolveu mudar o seu nome. E esse eu tenho certeza que você já ouviu falar, Paracelso. Agora, apesar de ser um nome muito mais fácil do que Philippus, Aurelius, Theophrastus, a escolha dessa nova alcunha não teve nada a ver com o pragmatismo. Paracelso em latim significa melhor que Celso e era uma referência a Aulus Cornelius Celsius, um famoso médico romano do século I. A gente já vê aí que a modéstia não era uma característica muito forte de Paracelso. Nos anos seguintes, ele então trabalhou tanto nos Países Baixos quanto na Itália como cirurgião militar. E essa profissão em específico ela era bem menosprezada pelos demais médicos, mas como Paracelso não se importava com o que as outras pessoas pensavam, ele foi lá e pegou essa missão. E após o seu trabalho como cirurgião, ele empreendeu várias viagens. Ele passou pela Rússia, Alemanha, Suécia, a Terra Santa, Constantinopla, Egito, Arábia. E em cada lugar que ele passou, ele procurava aperfeiçoar as suas técnicas. Inclusive, Paracelso era muito veemente em refutar várias práticas que eram muito comuns naquela época. Ele discordava de utilizar esterco e musgo para cobrir ferimentos, a utilização de ungüentos, bálsamos, pílulas milagrosas que eram feitos assim de maneira bem discriminada. Ele batia de frente com isso. Em compensação, ele criou as suas próprias técnicas. Uma bem interessante é que ele usava pequenas quantidades de veneno para curar algumas doenças. E foi ele quem criou a quimioterapia, ou seja, fazer tratamento com substâncias químicas. Ele mesmo produzia os medicamentos que dava aos seus pacientes e para isso ele utilizava enxofre, ferro, cobre e mercúrio. Ele foi o primeiro a afirmar que a sífilis, uma doença muito comum na época, poderia ser tratada via interna com mercúrio. E essa ideia não foi nada aceita na época e, pasme, demorou 4 séculos para ela ser comprovada. Em 1909, o bacteriólogo alemão Paul Ehrlich criou um medicamento chamado Salvarsan, à base de mercúrio para tratamento de sífilis. Esse medicamento na química nós conhecemos como arsfenamina. Eu vou deixar aqui a fórmula molecular dele para você ter uma ideia.
Através de suas técnicas nada convencionais para a época, Paracelsus obtinha muitas curas e a sua fama percorreu ali a Europa. Tanto que ele foi convidado para enfrentar um surto de peste, peste bubônica ou peste negra, que estava assolando ali a Europa, especificamente na cidade de Sturzen. Ele mudou-se para lá e salvou centenas de pessoas com uma técnica bem incomum. As pessoas que tinham peste, elas eliminavam algumas secreções. Então ele, com a pontinha de uma agulha, ia lá, retirava um pouquinho daquela secreção e colocava em uns pães. E ele dava esses pães para os pacientes comerem. Hoje a gente sabe que essa questão de nós termos contato com as nossas próprias secreções vai estimular o nosso sistema imunológico no combate àquela doença. E essa técnica que o Paracelso administrou tornou-se a base do que hoje nós conhecemos como homeopatia. E com esse sucesso todo contra a peste bubônica, ele tornou-se uma verdadeira lenda viva. Paracelso ele não se interessava agora somente por cuidar de pessoas, Ele também gostava muito de ler, estudar e escrever. Ao longo da sua vida ele escreveu vários livros, alguns mais voltados para a medicina, como As Enfermidades dos Mineiros e o Livro da Cirurgia. Agora, como ele também tinha interesse por outras áreas, como filosofia, ocultismo e a própria alquimia, ele também escreveu livros direcionados para isso, como o Livro dos Prólogos e o Livro das Entidades. Finalmente, ele escreveu um livro com profecias sobre o fim dos tempos, chamado Prognósticos. Inclusive, essas profecias escritas por Paracelso serviram de inspiração para um outro profeta do fim dos tempos, que você com certeza já ouviu falar, Nostradamus. Depois de alguns anos ele mudou-se para Salzburgo, na Áustria, onde ficou atuando ali como médico daquela cidade. Mas ele adoeceu, precisou ficar internado e durante a sua internação ele escrevia alguns textos também, agora só que sobre passagens bíblicas. E finalmente em 24 de setembro de 1541, com apenas 47 anos, Paracelsus faleceu. Ele foi enterrado na igreja de Santo Estevão, ali em Salzburgo mesmo, e na sua lápide foram escritas as seguintes palavras: o famoso doutor em medicina que curou toda classe de feridas, a lepra, a gota, a hidropsia e outras várias enfermidades do corpo com ciência maravilhosa. E esse é o perfil de Paracelso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações. Siga-nos também no Instagram, @Gotas de Química. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo perfil. Tchau!